Bem, estou fazendo esse vídeo da correção da primeira semana do PET 7, tá? Nono ano, para vocês aí do nono ano. Vamos estudar seno, cosseno, tangente em relações métricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente, que são as funções seno, cosseno, tangente. E a gente tem que saber aí no nono, começa a estudar essa matéria aí, né? Então vamos lá, número 1. Agora é com você, estudante. Escreva as razões trigonométricas do ângulo B, do ângulo beta da figura acima. É ângulo beta, tá? Isso aqui é uma letra grega, tá? Aqui, a atividade fez com o ângulo, com o ângulo alfa, né? Com o ângulo alfa, tá? Aí, no caso, tá pedindo para você, fez com esse ângulo aqui, ó, né? Aí tá pedindo você fazer com esse ângulo aqui, em relação a esse ângulo aqui, aí você vai fazer essa atividade ali, ó, tá? Então vamos fazer aqui, vou fazer oral com vocês, ó. Então, ó, o que é cateto oposto desse daqui? Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Então, ó, o seno tá aqui ao valor aqui, ó. Mas eles têm que olhar, em relação a esse ângulo, o cateto oposto é o que? Esse lado aqui, então vai ser C, aqui vai ser C, em cima vai ser C, cateto oposto, sobre hipotenusa. Acho que eu vou ter que fazer isso no negócio, que é melhor. Mas a fórmula está aqui, isso aqui é muito fácil. Mas o aluno, às vezes ele não sabe, é melhor fazer no certinho. Vê se eu faço aqui para vocês. Então aqui a letra seno, cosseno, tangente, tá? De alfa. Vou colocar o B ali. Seno, beta. Isso aqui é beta, tá? Não tem a letra grega e colocar lá, que eu vou ter que ficar procurando ela onde ela está. Então ali vai ser meu beta, equação. Aqui minha equação. Aqui eu vou colocar a expressãozinha. Tá. Então aqui, ó. Então vai ser o que? Cateto oposto. Então vai ser cateto oposto. Que é isso aqui, ó. Cateto oposto, tá vendo? Cateto oposto do ângulo sobre hipotenusa, tá? Sobre a medida da hipotenusa. Então a medida do cateto oposto ao ângulo, então eu estou trabalhando com esse ângulo, qual é o cateto oposto? O C. Se eu estou trabalhando com este ângulo aqui, o cateto oposto vai ser o B, mas aqui no caso estou trabalhando com esse ângulo aqui, ó, o ângulo beta aqui dentro, aqui, ó, esse ângulo laranjadinho aqui, ó, então o cateto oposto é o C, então vai ser dessa maneira aqui, tá? Então, se é cateto oposto, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então, vou copiar aqui, colocar igual aqui. Agora vamos ver o que é cateto oposto, o que é hipotenusa. Vou substituir aqui, ó. Então, ai. O que é cateto oposto, o que é hipotenusa em relação a esse ângulo aqui, ó. E em relação a esse ângulo é C. E a hipotenusa é A. Então, C sobre A, tá? C sobre A. Aí depois tem o cosseno. Vou copiar aqui. Tem o cosseno, né? Vou desmanchar aqui. Então, ó, o que é o cosseno? Cosseno de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente, só muda isso aqui, ó, cateto adjacente. Adjacente, cateto adjacente. Então, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, sobre a medida da hipotenusa, só muda isso aqui, cateto adjacente. O que é cateto adjacente?
Aí você vai, o ângulo está aqui, o beta, não é beta? O que vai ser meu cateto adjacente agora? É o B. Está do lado do ângulo aqui, o ângulo que eu estou trabalhando é esse aqui. Então, o valor que eu tenho que considerar é esse daqui, ó, que é o meu cateto. No caso, em relação a esse ângulo aqui, é cateto adjacente, tá? Que está do lado do ângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, B. Tá? A hipotenusa continua a mesma coisa, o A. Aqui embaixo é A. Depois, aí vem a outra opção lá, que é tangente. A tangente B. Coloca TAG, tá? Mas eu vou colocar tangente também, não tem nada a ver. Então aqui vai ser cateto oposto. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Desmanchar aqui, só para não ficar confundindo, tá? Então aqui, cateto oposto ou cateto adjacente. O que é meu cateto oposto? Eu estou trabalhando com esse ângulo aqui, só com esse ângulo aqui por enquanto, tá? O outro ângulo foi trabalhado, o próprio quem fez a atividade já fez a primeira parte. Então esse ângulo aqui, cateto oposto, esse aqui, ó, é C. O que é cateto adjacente? B. Então vai ser C sobre B. Tangente. C sobre B. Tá? Agora, tangente também, você pode guardar aí, que tangente também pode ser tangente de B ou de, se for em relação a esse ângulo, vai ser as medidas de cá. Então vai ser seno de B então a tangente de B também pode ser seno de B sobre cosseno de B. Cosseno de B, tá? Tangente também pode ser essa fórmulazinha aqui. Então vamos supor que você não tenha tangente, mas você tem o valor do seno e o valor do cosseno. Então você pode colocar o valor de seno aqui, o valor de cosseno aqui e calcular a tangente, tá? É isso que quer dizer. Então se você não tiver o valor da tangente aqui, mas se você tiver o valor do seno e do cosseno, você pode usar os dois e calcular a tangente. Se você não tiver o cateto oposto, cateto adjacente, mas se tiver o valor de seno e de cosseno, você pode calcular a tangente também, tá? Então, por enquanto, deixa eu ver, eu acho que é só isso mesmo que pediu na número 1, tá? Então, vamos lá, número 2, agora. E o número 1 mais detalhado, que está iniciando a atividade, e é bom fazer mais detalhado. No PET 6, vimos o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Observe a figura abaixo e responda a questões a seguir. Qual é a medida da hipotenusa? Tá, a medida da hipotenusa, você sempre vai... O que nós aprendemos? Ela sempre vai ser o lado maior, vai ser o lado oposto ao ângulo reto. O que é ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. É esse ângulo... Na maioria das vezes vem com esse quadradinho aqui no cantinho e esse pontinho. Mas nem sempre vem, tá? Nem sempre tem esse pontinho aqui. Apesar que se escrever sem esse quadradinho e esse pontinho está incorreto, ao meu ver, porque se é matematicamente para escrever dessa maneira, se não escreve dessa maneira, está incorreto. Mas tem atividade que vem sem esse quadradinho com esse pontinho no cantinho. Você tem que ver que ele é reto, ó, ele é que nem uma quina de uma mesa. Tá? Então, o ângulo oposto a esse lado aqui, ó, é o que? Qual é a medida da hipotenusa? A medida da hipotenusa aqui, você vai ter que calcular, né? O que você tem que fazer? Tem que pegar aquela fórmula lá que é a fórmula do Teorema de Pitágoras e trabalhar com ela. Você tem o 6 aqui, tem 8 aqui. Então, 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. 64 mais 36, 100. 100. Aí raiz quadrada de 100 é 10. Aqui é 10 o valor. Eu já fiz de cabeça. Mas, para quem não sabe, eu vejo se eu faço agora, porque... Então, isso aqui eu fiz o número 1. Vou escrever aqui, ó. Número 1. Né? Agora eu vou fazer o número 2.
Vê se eu faço o número 2 aqui também, que tem que fazer, que é importante fazer. Número 2, deixa eu escrever. Deixa eu escrever aqui a fórmula. Escrever não, inserir a fórmula aqui, porque sem fórmula não tem jeito de trabalhar. Meu Deus do céu, esse Windows às vezes faz tanta raiva na gente, mas a gente fica nervoso com esse Windows, não tem como ficar. Não tem como não ficar. Esse Word, Windows não, esse Word. Ó, que coisa, hein? Então vamos lá, ó. O triângulo aqui é esse aqui, né? Nós estamos fazendo o número 2. Número 2, passa pra cima aqui, ok? De ver aqui, ó. Então, o número 2, primeiro pede a hipotenusa, a medida da hipotenusa. O que é a hipotenusa? É A, então eu tenho que calcular o valor de A. Sempre a hipotenusa, ela fica sozinha de um lado, tá? Ao quadrado. De um lado ela vai ficar sozinha. Do outro lado você coloca os dois catetos ao quadrado. Então aqui é 6. 6 ao quadrado. Aqui. Poderia colocar com centímetro aqui, poderia, tá? Dá para fazer. Mas como como alunos de nono ano têm muita dificuldade, eu não vou fazer dessa maneira. Porque se eu fizer, pode ficar confundindo por que eu fiz daquela maneira e tem algumas coisas de potenciação que tem que saber. Se não souber, fica complicado, tá? Então aqui, como a aula não é online, é aula online ainda, aí piorou. Então aqui o que nós vamos fazer? O A ao quadrado, continua do mesmo jeito, né? Então coloca aqui, A ao quadrado, igual. 6 vezes 6, 36. 36. Mais 8 vezes 8, 64. 64. 36 mais 64 dá 100, tá? Então é só você fazer o cálculozinho aí direitinho que você vai ver que dá 100. Não vou ficar fazendo cálculo para você aqui não. Você vai ver que você vai dar 100. Aí eu passo esse 2 para lá em forma de raiz. Então A igual. Vai dar uma raiz, então vou inserir uma raiz aqui, ó. Ai, ai. Então aqui eu coloco raiz de 100. Passei em forma de raiz. Raiz de 100 é A igual a 10. Tá em centímetro, continua centímetro, tá? A igual a 10 centímetros. Resposta aqui, então, a medida da hipotenusa é 10 centímetros. Então vamos lá agora, isso aí é a letra A. Isso aqui é a letra A. Tá? Então vamos lá, letra B. Fiz devagarzinho, bem caprichadinho para vocês não ter dúvidas, tá? Às vezes vocês vão deixar de aprender uma coisa ou outra, quem vai deixar de aprender uma coisa ou outra, mas às vezes não tem jeito, né? O aluno, ele correndo atrás, ele aprende muita coisa e com o tempo ele chega lá. Além do que, se fosse para aprender tudo, a regra não era tirar 60%, era para tirar 100%, né? Se a pessoa aprender 60%, aprender mesmo, verdadeiramente, vocês têm que, enquanto aluno, tem que aprender o seguinte: se você aprender 60%, com o tempo, se você se interessar pela matemática ou se interessar por outra área que for, na área que você está, você tem capacidade de aprender bastante naquela área que você entrar. Por quê? Porque você tem uma base boa, você pega uma base, não é aprender 100% de matemática. Porque se você aprender tudo que você tem que aprender na matemática
do primeiro ano até o ensino médio, você vira um expert em matemática, tá? Aí, porque na verdade o conhecimento é assim, existe um certo momento que você passa a aprender sozinho, entendeu? Aí se você aprendesse tudo mesmo, falar assim, eu vou tirar 100% de todas as matérias, aí você passa a ser uma pessoa que é autodidata. Só de você ler a matéria, você já sabe fazer ela, entendeu? Aí você passa a ser autodidata. Então você não precisa, por isso que não precisa aprender tudo. Até mesmo porque sua memória não caberia isso tudo. Você aprende como a coisa funciona. Então hoje eu leio uma matéria assim, a maioria das vezes, às vezes eu nem sei ela direito, mas eu leio, dou umas duas lidinhas e falo, é desse jeito. Aí eu já sei o que é. Por quê? Porque você passa a ser autodidata. É isso que se torna, que faz com que o curso superior faz você se tornar especialista, porque você força tanta mente que você começa a conhecer a coisa do jeito que ela é. E isso é interessante. Então vamos lá, letra B. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo arroba? Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo arroba? Tá, esse daqui é o ângulo que está falando. Qual a medida do cateto adjacente ao ângulo? Olha só, se é este ângulo aqui, você tem que lembrar primeiro. O que é oposto? O oposto é o que está do outro lado. Oposto. O fulano tal está oposto na rua, tá na rua, tá do lado oposto ao que ciclano está. Então ela está do outro lado. Se está oposto a ciclano está de um lado, ela está do outro lado. Então, olha, esse ângulo tá, não é arroba não, é alfa. O ângulo alfa está aqui. Olha aqui. Então o lado oposto ao ângulo alfa é esse lado aqui, ó. É o 6. Então, e o lado adjacente, então, vai ser o que? 8 centímetros. Então, cateto adjacente mede 8 centímetros. Tá? Adjacente mede 8 centímetros. Vou bem colocar, senão vai ficar ficando atrapalhando aqui. Letra C. Letra C. Tá. Qual a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? O alfa está aqui, ó. Cateto oposto vai ser... Eu sempre confundo essas letras gregas. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Cateto oposto. Olha o cateto oposto. Aqui está o ângulo, então. Cateto oposto, 6 centímetros. Tá? Então tem que sempre pensar dessa maneira. Cateto oposto, está o oposto. Cateto adjacente, está do lado do ângulo. Letra D. Qual a medida do cateto adjacente ao ângulo? A mesma pergunta aí? Eles repetiram aqui, ó. Qual a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Qual a medida do cateto adjacente ao ângulo? A mesma medida aí. Aqui repetiu de novo a letra B, a letra E, a mesma coisa, a letra D. Letra D, a mesma coisa, 8 centímetros. É só colocar o 8 centímetros aqui, tá? Vou colocar a letra mais aqui, a mesma coisa, letra B. Letra E. Só repetir, eu fico repetindo as coisas, tá aqui? Qual a medida do cateto oposto ao ângulo? O que é o cateto oposto ao ângulo? É porque eu acho que ele quis colocar aqui, quis mudar, que ia colocar esse daqui, ó. Mas acabou que ele esqueceu de colocar aqui, ficou o mesmo, tá vendo? Tá, então, mas vai ser o mesmo, não tem jeito, eu não vou mudar a letra aqui, vocês têm que fazer do jeito que tá aqui. Então, qual a medida do cateto oposto ao ângulo? 6 centímetros, tá? Então, continua 6 centímetros. Ele repetiu, a intenção, na verdade, eu acho que era colocar esse outro ângulo aqui, ó. Aqui, para colocar como esse aqui como cateto oposto e esse aqui como cateto adjacente em relação a esse ângulo aqui. Mas ele repetiu e esqueceu de trocar a letra aqui na hora de fazer a cópia, tá? Mas não tem problema não. O importante é que vocês de uma maneira ou de outra vai aprender. Seno de arroba. Tá, o seno. Eu vou só falar isso aqui, tá, gente? Eu não vou ficar, olha, você vê, é muita coisa, número 2, é muita coisinha pra ficar fazendo aí.
Nossa, que punhado de coisinha para ficar relembrando. Não, vou só falar isso aqui, ó. Então tá. Seno de arroba. O seno de arroba, eu falei que seno é sempre o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ser 6 sobre A, tá? Mas como aqui eu calculei é 10, então vai ser 6 sobre 10. Tá? Que simplificando vai dar 3 sobre 5. Então aqui vai ser 6 sobre 10. Cosseno de arroba. Tá, em número decimal, seno em número decimal. Então vai ser 6 sobre 10, 3 sobre 5. Aí eu vou ter que olhar 3 dividido por 5. Número decimal. Vou ter que calcular, né? Pra ver. É 0,6, que é, até que eu esqueci, é 10, 6 sobre 10 é 10, 10 é número, é só mudar a vírgula de lugar, minha cabeça é tão ruim. Então é 0,6 aqui, tá? É porque eu fui simplificar e simplificando, não dá pra você perceber, não. Então aqui, cosseno vai ser o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa eu achei que é 10, então vai ser 8 sobre 10, então vai ser 8 sobre 10 aqui, em número decimal vai ser 0,8, que aí só mudar a vírgula de lugar. Se você dividir 8 dividido por 10, vai só você mudar a vírgula de lugar, dividir. 0,8 aqui. Tangente vai ser cateto oposto ou cateto adjacente, então vai ser 6 sobre 8. Ou 3 sobre 4. Aí vai ter que olhar aqui mesmo, porque 3 sobre 4, 3 dividido por 4 igual 0,75. Então a tangente é 0,75, tá? 3 sobre 4 aqui. Seno de B. Aí em relação a isso aqui vai ser 8, que é cateto oposto, sobre 10. 8 sobre 10. 8 sobre 10 vai ser 8 sobre 10 vai ser 0,8, né? Seno de B vai dar 0,8. Agora vai dar o contrário. Isso aqui vai ser, esse daqui, o valor vai dar o contrário. Cosseno vai ser, então aqui ó, cosseno de beta vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 6 sobre 10. Então aqui vai dar 0,6, tá? 6 sobre 10, 0,6. E tangente vai dar 8 sobre 6. 8 sobre 6 dá 4 sobre 3. Deixa eu ver aqui. 4 dividido por 3 igual. Aí dá 1,3. A gente dá 1,3 aqui. É 1,33, uma dízima periódica, tá? 1,3333 infinito. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? Qual a medida do perímetro desse triângulo? Tá, para você calcular o perímetro, o que você tem que fazer? É soma dos lados. Você tem que somar este lado com este lado com este lado, né? Então vai ser 8 mais 6, 14, mais 10, 24, né? 8 mais 6, 14, mais 10, 24. Então, o perímetro é 24 centímetros. Qual é a medida da área desse triângulo? Tá. A área de um triângulo retângulo é a multiplicação entre os seus catetos dividido por 2, tá? Então você vai multiplicar 8 vezes 6 e vai dividir por 2 esse resultado. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 24. Então, 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24. A área, então, é 24 centímetros quadrados, tá? Represente na figura a altura deste triângulo em relação à hipotenusa. Qual é a medida dessa altura? Tá. Represente na figura a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Ai, que chatura, velho. Fazer a medida dessa altura H. Tá falando para você medir em relação à hipotenusa, a altura do triângulo em relação à hipotenusa. Então, se é em relação à hipotenusa, é aqui, ó. Tá? Você teria que fazer um risco daqui até aqui, do jeito que fica perpendicular. Então, a medida daqui até aqui, um risco, tá? Agora, para você calcular esse lado, esse risco, você vai ter que arrumar um jeito de calcular para você saber a altura aqui, ó.
tá? Deixa eu ver aqui como que eu vai fazer isso aqui. Bem, você pode calcular essa altura da seguinte maneira, tá? Se você souber o seno do ângulo, por exemplo, aqui não tem o seno, tem o cosseno do ângulo, você pode calcular ou com esse valor aqui ou com esse valor aqui, ó, tá? Que o seno do ângulo, seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Deixa eu fazer aqui, senão vocês não vão entender. Deixa eu fazer, porque não tem jeito de fazer, você tem que fazer, senão não tem jeito de entender. Número, ainda nós estamos no número 3, tá? Então aqui está pedindo, tem que aparecer tudo aqui, ok. Então deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer para vocês verem, tá? Então deixa eu ver se eu pego só uma formulazinha aqui de negócio. Então vamos lá. Então aqui, ó, seno. Então, ó, o que está pedindo? Está pedindo aqui para você calcular a altura daqui até aqui. É um risco daqui do A até aqui. Você faz um risco aqui, ó, e você calcular essa medida. Essa medida é a altura em relação à hipotenusa, não é aqui? Então, a medida da altura em relação à hipotenusa do triângulo é essa aqui, ó, um risco daqui até aqui, perpendicular a a hipotenusa. Isso que é a altura, tá? Então, nesse caso aí, você pode usar tanto esse ângulo quanto esse ângulo, tá? Então eu vou usar esse ângulo aqui. Vamos fazer aqui esse ângulo aqui, tá? Aí eu vou ter que usar esse valor aqui. Então eu estou calculando essa altura aqui, ó. Então, então aqui eu vou colocar o A, colocar seno de A. Vou colocar assim, ó. Para simbolizar, vamos supor que seja essa letrinha aqui, tá, gente? É porque aqui para mim, então, vou ver se eu acho essa letrinha aqui, seria símbolo, símbolo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó, tá aqui. Aí achei. Não é sema, não é seno. Oi, ai. Então, ó, seno desse ângulo aqui, seno de alfa, é o que que é? Eu sei que seno de alfa é cateto oposto. O que é cateto oposto aqui, ó? O que é cateto oposto? Eu não tenho o que é cateto oposto. Vai ser a linha que eu fiz ali, a altura, tá? A altura. Por quê? Eu não tô aqui, agora eu não estou trabalhando com esse triângulo. Isso aqui não vai ser o ângulo. Isso aqui, ó. Se eu fizer o risco aqui, o que eu estou procurando? Esse valor aqui eu vou eliminar, tá, gente? Eu vou eliminar daqui pra cá. Não vou só trabalhar daqui pra cá, ó. Tá? Trabalhar daqui pra cá, tá? Então, esse valor aqui, ó, é o que eu estou procurando, que é a altura que eu fiz o risco. Esse risco ali, ó. Que eu fiz. Imagina que eu fiz um risco aqui, que vai ser a minha altura, tá? E o valor de baixo aqui, ó, não é cateto oposto. Então, o seno não é cateto oposto sobre hipotenusa. No caso, a hipotenusa desse triângulo aqui total é A. Mas se eu fizer um risco aqui, ó, eu vou pegar esse negócio aqui, vou trabalhar, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui, porque senão vocês não vão entender não. Espera aí. Vamos lá. Aqui eu fiz aqui, vamos ver aqui. Eu fiz aqui um desenhozinho só pra gente, para mim mostrar para vocês. Então, na verdade, essa altura que a gente vai calcular é aqui, ó. A gente, vou escrever aqui. Então seria aqui, ó, em relação. Você vai fazer uma altura aqui, ó. Graças. Tá? Mas aí ficou meio torto, tá vendo? Eu acho que ficou meio torto. Eu acho que isso aí não tá legal. Tem que ficar aqui mais ou menos. Aqui, essa altura, ela tem que ser perpendicular. Ela tem que ser 90 graus nesse cantinho aqui, ó, tá? Então, essa aqui é a altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse pedacinho aqui, ó.
que pede para calcular essa altura aqui, ó. Não, vou calcular essa altura aqui, ó. Essa linha preta que eu estou calculando, essa altura aqui que é a parte que eu pedi para calcular. E como eu vou fazer isso? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, ó, seno não é cateto oposto, que é a altura que é essa linha preta aqui, ó, sobre hipotenusa. A hipotenusa desse triângulozinho menor aqui agora passa a ser esse valor aqui, ó, tá? No caso, esse triângulo menor, eu não vou usar essa parte desse triângulo, eu vou eliminar ela, tá? Vou até fazer isso aqui, quer ver? Então, vou tirar, depois a pessoa fica confundida. Então, essa parte aqui, ó, vou imaginar que eu dei um X nela, que ela não está valendo. Eu estou só usando essa parte de cá. Tá? Então eu estou calculando com esse triângulo aqui. Então, esse daqui passa a ser o ângulo reto desse triângulo aqui, ó. Passa a ser o ângulo reto. Aqui passa a ser a hipotenusa. Então a minha hipotenusa agora é esse valor aqui, ó. Tá? 8. Então é cateto oposto. O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa, que é o 8. Tá? É o 8. Então, só que, o que acontece? O seno desse ângulo aqui, no caso, o seno desse ângulo aqui, nós não temos que o seno desse ângulo aqui, no triângulo total, era quanto? Era 6 sobre 10, que era esse valor sobre esse valor aqui, que é 6 sobre 10. Então, na verdade, oh meu Deus do céu. Tá. Então, deixa eu copiar aqui. Vou copiar isso tudo aqui, nós vamos fazer substituir, tá? Então vamos lá aqui, ó. Então aqui, ó. Então, ó, o seno aqui, na verdade, é o que? Seria cateto. O seno nós descobrimos desse valor total aqui, nos outros cálculos, descobri que seno desse ângulo aqui era cateto oposto, que é 6 sobre 10, tá? Então, aqui eu posso colocar seno de arroba aqui, ó. Eu posso colocar que é 6 sobre 10. Ai, ai. Eu posso colocar aqui o seno aqui, ó, no lugar de seno eu posso colocar que é cateto oposto, que era aquele valor que a gente calculou lá, ó. Seis sobre 10, tá? Que é o valor que a gente tinha calculado antes, que era o seno desse triângulo total, era cateto oposto, que era 6 sobre 10, que é esse valor aqui. Então, eu posso dizer, então, que esse valor que é 6 sobre 10 é igual a nesse triângulozinho aqui, ó, é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então, aqui vai dar altura, dá 10 altura, 10 vezes altura, colocar assim, altura, igual, então 10 vezes altura igual a 6 vezes 8, 6 vezes 8. Olha, agora eu posso multiplicar 6 vezes 8, 48 dividido por 10 e eu vou saber a minha altura. Então passa o 10 dividindo, altura igual, passa o 10 dividindo, 6,8, 6 vezes 8, aqui é 6 vezes 8, 48.
dividido por 10, 4,8, tá? 4,8 centímetros. Aqui a altura, então, essa altura que ele está pedindo na letra A aqui, ó. Qual é o perímetro, tá? Letra B. Qual é a medida da área desse triângulo? Nós fizemos lá, tá? Representa na figura a altura H desse triângulo em relação à hipotenusa. Qual é a medida dessa altura? Então, essa é a medida da altura que ele está pedindo ali, 4,8, que é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, ó, que eu fiz até o desenho aqui, ó, aqui, para representar a medida, é esse risco aqui, ó. Aqui eu vim calcular essa medida, tá? Aqui embaixo também tem umas fórmulas que dá para você usar. Eu fiz dessa maneira aqui, então eu fiz cosseno, que é o seno desse ângulo aqui, ó. Eu já tinha sabido, com o triângulo todo dá para saber que é 6 sobre 10, que é o A, 6 sobre 10. Igual a altura, que é a altura que eu estou procurando aqui, que é esse risco aqui, sobre 8, que passa a ser a hipotenusa desse triângulozinho menor aqui, ó, tá? Então eu usei esse triângulozinho menor com a relação de seno do triângulo maior, tá? Mas, se você quiser usar essas fórmulas aqui também, dá para usar, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, ó, você pode usar, para calcular essa altura aqui, você pode usar essas fórmulas aqui, ó, tá? Tem essas fórmulas aqui que pode ser usada também. É mais fácil usar essas fórmulas aqui. Porque do jeito que eu fiz ali, você tem que saber... na verdade, o resultado dessa fórmula aqui mesmo. Eu vou até ver se eu consigo olhar aqui uma fórmula que você usa aqui. Você pode usar. Você tem que calcular essa altura aqui. Para você calcular essa altura aqui, ou você precisa do A, do B, do C, do A, do B e do C. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Com essa primeira fórmulazinha aqui dá para você calcular, ó. Tá? Você vai calcular essa altura aqui, que é o risco que eu fiz aqui, ó. Tá? Esse risco aqui, ó. Então você tem que procurar. Você precisa desse valor, desse valor, desse valor. Você não tem que aqui é 10, aqui é 6, aqui é 8. Então é só substituir nessa fórmulazinha primeira aqui, ó. O A, 10. O H que você está procurando. O B aqui, ó. O B aqui é o cateto. Então vai ser esse valor aqui, é o 8. O que é o A? É a hipotenusa, que é o 10. O que é o outro cateto? É o C, que é o 6, tá? Você vai usar então esse valor, como esses valores aqui são os catetos, e esse valor aqui vai ser a hipotenusa do triângulo, e vai usar essa primeira regrinha aqui, ó. Você vai passar o A dividido, então vai ser B vezes C dividido pelo valor de A, e você vai achar o H, que é essa altura aqui, ó, tá? Essa primeira fórmulazinha aqui, ó, dá para você usar. O jeito que eu fiz ali é mais complicado. Então eu vou ver se eu faço aqui desse jeito ali também, para você ver que dá certinho, ó. Então, ó, AH igual a BC. Só que você tem que saber reconhecer no triângulo aqui o que é o que, tá? Então B vezes C, tá? A fórmulazinha ali, ó. Essa é a fórmula que a gente pode usar aqui, ó. Então, ó, vamos ver aqui. O que eu estou procurando? Estou procurando essa altura aqui, ó. Então eu sei que essa altura é o meu H, lá no triângulo. E aqui o resto, o A é a hipotenusa. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou substituir os valores. Ai, meu Deus do céu. Esse Windows, ele muda as coisas sem a gente pedir, ele tá mudando. O Windows não, o Word. O é do Windows, né? Porque o Word é da Microsoft. Então acaba sendo a regra do Windows e do Word junto. A funcionalidade deles são juntas. Aqui, então no caso, no lugar de A, o que é que eu vou substituir? Vou colocar, aqui vale 10. Eu calculei lá no início, vale 10. Qual que é o valor do B e do C? Tanto faz, 8 ou 6, tá, gente? Mas, no caso aqui, olha lá. Vamos ver aqui na fórmula. O meu B aqui é o valor, é esse valor aqui, ó. E o meu C é esse valor aqui, ó. Então, na fórmula, tanto faz você considerar um ou outro, mas na fórmula aqui, vou colocar o maior, que é o B, e o menor é o C. Tá? Então, o 6 vai ser o meu C e o... Então, o 6 vai ser o meu C. Então, no lugar de B, vai ser o meu 8, tá? O 8. Por que 8? Porque o C vai ser o meu valor menor, que é o 6, tá? Então, no lugar de B eu coloquei 8, no lugar de C eu coloquei 6. E no lugar de A aqui, ó, eu troquei e coloquei 10, tá? Então, vai ficar H
vai dar a mesma coisa, ó, H é igual a 48 dividido por, vou colocar a barrazinha, porque para não ficar difícil para mim, dividido por 10, eu passei o 10 dividido, tá? Então, dividido por 10 vai dar H igual a 4,8, tá? Centímetro. Então, mesma coisa, dá o mesmo valor. Se você fizer o cálculo, vai dar o mesmo valor dessa maneira. Dessa maneira aqui é mais fácil porque a formulazinha já está pronta. Aqui eu expliquei o porquê que pode fazer dessa maneira também aqui, tá? Com seno, cosseno e tangente dá para fazer também. De toda maneira, vocês vão ter que começar a usar o seno, cosseno e tangente, que agora a matéria acho que vai entrar nessa, vai vir muito com essas matérias. Então vamos lá. No PET volume 5, demonstrou-se as relações, não, tá, relações trigonométricas. Ah, tá, vamos relembrar. Aí tem as relações, número 6, né, no PET número 6. Então, o que acontece? Fez a demonstração. O que é a demonstração? Dessas fórmulas aqui, ó, a teoria de Pitágoras, que a gente viu, e tinha essas fórmulas aqui, todas essas fórmulas que foi retirada as relações desse triângulo aqui, ó, relações desse triângulo aqui, de relações de semelhança desse triângulo, tá? Então, primeiro foi retirado esse triângulo grande, depois foi retirado esse triângulozinho, depois foi retirado esse triângulo maior, e fez-se relações relacionando esses três triângulos, tirou-se essas fórmulas aqui, tá? Não vou relembrar isso aqui, porque se for para mim relembrar isso tudo aqui, vai demorar demais o vídeo, é muito demorado, tá? Mas aqui foi aqui eu até tirou aqui, ó. Vamos relembrar. Aí tirou esse triângulo aqui, ó, esse aqui, ó, nada mais é o mesmo triângulo, porém virado de cabeça para baixo, né? Aqui, ó, posicionado de cabeça para baixo. Engraçado. É só colocar dividindo aqui, fez o que você pediu para fazer lá, ó. Pegou o triângulo, virou de cabeça para baixo, fez a altura aqui certinho aqui, ó. É o que, na verdade, o que eu fiz lá, o cálculo, se você tivesse olhado aqui, seria melhor. É essa altura que a gente calculou aqui lá, ó, que deu 4,8. Esse risco aqui que pediu para calcular. Nesse triângulo aqui, ó. Aí esse risco aqui pediu para calcular. Talvez até calculou aqui, quer ver? Mas não calculou não. Comparando-se as medidas da altura correspondentes à mesma medida da altura que você calculou na letra I, multiplicado por M e N, efetue a raiz quadrada sobre o produto contado. Então vamos lá. Aqui na verdade tá falando para você usar essa formulazinha aqui para calcular, ó. Essa aqui, ó, MN, essa formulazinha aqui, ó. Você usou essa fórmula aqui, tá falando para calcular essa altura agora com essa fórmulazinha aqui, ó. Então, raiz quadrada de MN, M vezes N. Mas para você fazer isso, você tem que calcular aqui M e N, né? Vem. Aí, essa atividade tá me dando dor de cabeça já, tá? Não é... É porque... Não é porque é muito complicado ficar explicando isso. Eu tenho certeza que os alunos ficam tudo perdidos. Explicar isso aqui desse jeito aqui. É muito complicado fazer isso, explicando isso assim. O aluno fica todo perdido. Vamos lá então, vamos lá, né? Vamos agora fazer isso aqui, ó. Então calculando, vou escrever aqui, ó, calculando M e N, tá? Calculando M e N. Já que eu sei, a altura eu calculei é 4,8, né? Se eu sei que aqui é 4,8, aqui é 6, eu posso fazer aqui com o Teorema de Pitágoras. Ou, vamos ver se tem outra opção aqui, nessas fórmulas aqui, ó. Então, para calcular MN, eu tenho C e tenho A? Tem. Então, eu posso calcular MN aqui, ó. Com essas duas fórmulas assim, aqui, ó. Vamos usar essas fórmulas aqui, tá? Para calcular. Melhor porque ali já está prontinho, senão... Teorema de Pitágoras, pode calcular? Pode, mas ali está mais tranquilo, vamos colocar ali mesmo. Vamos usar aqui, já está prontinho, vocês têm que aprender a usar essa forma. Ai, meu Deus do céu. Oh, Deus, me ajuda, Roberto. Me ajuda, Word. Me ajuda. Então, vou usar essa fórmulazinha aqui, ó. Eu não inseri até agora nada de... Ai.
Esse Word, ele faz tanta raiva na gente. Tanta raiva na gente que... Então vamos lá, ó. Então é C. Eu vou fazer essa segunda formulazinha. C ao quadrado igual a A vezes N. A vezes N, tá? Não tem pontinho lá não, mas eu vou colocar para você saber que AN é a mesma coisa que A vezes N, tá? Tá multiplicando A com N. E aqui tá elevando o C ao quadrado. Olha só. O valor do C, desse triângulo aqui, ó, nós vimos lá, no triângulo que a gente está calculando, é esse triângulo aqui, ó. Qual que é o valor do C? O 6. Qual que é o valor do B? O 8. Qual é o valor do A? 10. Então tá. Então aqui, ó. Então o C vai ser 6, o B vai ser 8 e o A é 10, tá? Então vamos lá aqui. Calculando aqui, ó. Vou colocar as duas fórmulas que eu vou usar aqui de uma vez. Vou colocar essa aqui também, aqui. Porque aí eu já vou calcular o M e o N. Então calculando o M e N. Vou colocar do M e do N aqui de uma vez. Então aqui vai ser B ao quadrado. Vai ficar mais fácil, depois eu não tenho que ficar voltando atrás. E aqui vai ser M, tá? Então eu estou calculando M, N e N, tá? Se eu calcular o C vai ser 6 e o B vai ser 8, que são os valores maiores do triângulo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Então você já sabe, para a gente ver o triângulo, ver as medidas e ver o que eu estou tirando aqui, ó. Então eu estou calculando M e N aqui nesse triângulo aqui, ó, tá? Então aqui vai ser 8, aqui é 10, já calculei lá em cima, que é o B. Então, vamos calcular aqui, né? O M e o N primeiro aqui, que aqui já pede para calcular o M e o N aqui. Depois vamos usar o M e o N para calcular essa parte aqui. Calculando o M, então, aqui está. Calculando o M, então vai ser. Então, vamos substituir os valores aqui para a gente ver o que é o valor do C, o que é o valor do A, o que é o valor do B. Então, o valor do C, no caso, neste caso aqui, eu falei que seria o valor menor, que é o 6. E o valor do A vai ser o valor, o 10, que eu calculei lá no início, tá? Calculando isso aqui, vai ficar M igual a, olha só, aqui é 6 vezes 6, 36. Passo o 10 dividindo, vai ser 36 dividido por 10, vai dar 3,6, tá? Então o M vai ser 3,6. Tá? Porque quando você divide 6 vezes 6, 36, 36 dividido por 10 dá M igual a 6. O valor do M é o valor menor, é o valor maior, então tem que usar o 8 aqui, ó. Eu fiz a fórmula errada, isso aqui seria o B. Isso aqui seria o B, que o B é o valor maior. Isso aqui que seria o C. Isso aqui seria 8. Tá? 8 vezes 8, 64. Então isso aqui é 6,4. Isso aqui vai ser o 6,4. Tá? Centímetro. Substituindo aqui, ó. Substituindo aqui vai dar. Aqui você já sabe até o valor que vai dar. Vai dar 3,6. Que é. Por que 3,6? Porque 3,6 mais 6,4 dá 10. Porque é M e N. Então, aqui não é 10. Então tem que dar 3,4, 3,6 mais 6,4. Então aqui vai ser, o A vai ser 10. Então passando, dividindo, vai dar M, vai dar, passo 10 dividido, vai 6,36 dividido por 10, vai dar 3,6 centímetros, tá? 3,6 mais 6,4, 10, que é o valor daqui, tá? Agora fazendo essa atividade aqui, ó, que pede aqui, raiz h ao quadrado igual a m vezes n, que é essa fórmulazinha aqui, ó, que a gente vai usar, ó.
essa fórmula aqui. Então eu vou fazer isso aqui, mas vou fazer de maneira que tá, não da maneira que está ali de uma vez. Para o aluno entender, eu vou pegar a fórmula que tem que ser usada aqui, seria essa fórmulazinha aqui. Eu vou substituir os valores aqui. Então vamos ver aqui, ó. Então, ó, então aqui seria H, isso aqui seria M, M vezes N. Então seria M vezes N. Então aqui, ó, H igual a M vezes N. Então qual que é o valor de, para me calcular H, vou substituir os valores, né? O M meu, então o M é 6,4, e o N 3,6, né? 3, então seria vezes, então 1 vezes o outro, seria vezes, vou colocar assim para entender. Então 6,4 vezes 3,6, então isso aqui vai ficar o seguinte, 23,04, 23,04. Passa a raiz 2 para lá da raiz, então vai ficar H igual, inserir a raiz aqui, já foi lá para o canto. Então raiz quadrada de 23,04, né? 3,04. Deixa eu ver quanto que dá em raiz disso aqui. 4,8. Então H igual a 4,8, ok? É o que a gente achou lá em cima, né? Na verdade eu tinha achado esse valor aqui, ok? Bem, essa atividade você vê que está repetindo bastante coisa. Eu falei, o que eu falei? Eu falei, essa atividade já falei essas coisas aqui, ó, que eu falei, essa medida M mais N, M deu 6,4 e N deu 3,6, 6,4 mais 3,6 dá 10, então aqui tem que dar 10 centímetros, tá? E aqui nós já até calculamos lá no início o valor de 10 aqui, ó, A igual a 10 centímetros, eu calculei com vocês lá, então o que acontece? Você está pedindo aqui para fazer o quê? Calcular o valor de A com o Teorema de Pitágoras. Com o Teorema de Pitágoras, aí vai ser 8 vezes 8, 64. 6 vezes 6, 36. 36 mais 64, 100. Aí nós tiramos a raiz de 100, que deu 10. Eu já fiz lá no início com vocês isso aqui, não vou fazer de novo. Só estou repetindo aqui porque está aqui, estou repetindo. Mas aí vocês olham lá como que fez no vídeo, volta o vídeo e olha como que fez essa parte aqui, ó, tá? Recorda lá no vídeo novamente. Também compare as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pela sua projeção correspondente. Então, ó, 8 vezes 8, 64, 5 vezes 6, 36. Então, A vezes M, dá o que? A é 10, M é 6,4, 6,4. 6,4 vezes 10 vai dar 64, né? 6,4 vezes 10 dá 64. Aqui aí muda a vírgula de lugar. 6 vezes 6, 36. A vezes N, então 10 vezes 3,6, que é N. N não deu 3,6. A não é 10. 10 vezes 3,6 dá 36, tá? Tá pedindo para fazer aqui é revivenciar esse negócio para você perceber que o quadrado de hipotenusa é igual a vezes N. Tá, então vamos lá agora. Ah tá, já acabou. Aqui era só um dois exercícios, tá? Espero que ajudar vocês aí. Isso aí é a correção, atividade, a correção da primeira semana do PET 9, do PET 6, tá? Nono ano. Tomem cuidado que tem muita atividade até o final do ano, ainda tem muita atividade. E tomem cuidado com vocês ficarem enrolando demais com as atividades. Aí que dá a gente fazer.